saber detalhes desse projeto de interiores de uma cozinha provençal desenvolvida totalmente no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o projeto do vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e essa é a série Explorando Projetos, onde nós mostramos projetos de pessoas que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar através do método do mapa da eficiência. E no vídeo de hoje eu vou mostrar diretamente do Revit esse projeto desenvolvido pela Juana Rafaela através do método do mapa da eficiência. Essa cozinha, inclusive, foi uma das finalistas do Mapa Academy Awards, que é o Oscar da oficina criativa. Bom, então eu estou aqui com o projeto aberto dessa cozinha, que é uma cozinha em L, e é no estilo provençal. Nós falamos, que é um estilo provençal quando ela tem essas almofadas, e aqui na parte superior a gente também consegue visualizar que possui essa moldura aqui, que também é uma característica. Alguns detalhes interessantes dessa cozinha antes de eu começar de fato a abrir todos os detalhamentos. Então nesse vídeo eu vou mostrar o detalhamento de toda essa cozinha, tanto a parte civil com os pontos elétricos, posicionamento ali das tomadas dos elétricos, quanto também o detalhamento de toda essa marcenaria. Alguns pontos interessantes é que aqui abaixo da pia eu consigo inclusive abrir. Tem essas duas lixeiras através dessa gaveta. E aqui a gente também tem um porta-tempero que está também através dessa gaveta. Além disso, nesse projeto nós possuímos essa torre quente aqui, que eu vou mostrar inclusive o detalhamento dessa torre quente para funcionar esses eletrodomésticos de forma adequada. Já aproveito para salientar aqui que quando você for detalhar seus projetos que tem uma torre quente, vale você consultar o manual de cada um desses eletrodomésticos, porque vai variar conforme o fabricante e também conforme o modelo. Além disso, aqui a gente também possui uma coifa embutida e vocês também vão ver todo o detalhamento dessa coifa. Bom, então vou começar abrindo aqui o caderno executivo e aqui a gente vai dividir então esse caderno em dois. Um deles vai ser da parte de arquitetônico e integração de disciplinas e outro vai ser então de interiores, daí nesse outro caderno daí sim vai ter todo o detalhamento dessa marcenaria. E a primeira vista que a gente vai ter aqui, a primeira folha do caderno vai indicar a vista 3D, bem semelhante ao que a gente estava visualizando antes, só que aqui a gente tem todo o detalhamento. E notem que aqui a gente sempre vai ter uma indicação com um código para cada um dos armários. Então o M02 é o armário superior 01 e depois aqui o M01 é a bancada com o armário inferior. Depois esses códigos vão reaparecer lá na parte do detalhamento. Então aqui a gente consegue visualizar a especificação do detalhamento de cada um desses mobiliários. Depois tem a vista 3D do outro lado do projeto, que nesse caso tem então alguns boiseries. Vale salientar inclusive que esse boiserie ele faz parte da biblioteca do mapa da eficiência. E para inserir ele é super simples, nem preciso dizer que ele vai também quantificar através das tabelas aqui do Revit de forma automatizada. Depois a gente vai ter a planta baixa do layout, que vai nos mostrar mais uma vez aqui os códigos desses mobiliários e a disposição dessa cozinha. E depois tem a planta baixa técnica. Essa sim vai ter todas as cotas desses mobiliários. E também as cotas das circulações entre os mobiliários e nesse caso aqui entre essa mesa que fica no centro dessa cozinha. Bom, e quando a gente constrói essa marcenaria, nós podemos optar por ter essa base em alvenaria ou concreto, que é esse caso aqui, ou então fazer essa estruturação com o próprio MDF. Então essa planta de piso vai nos indicar isso e também qual é o tamanho dos sócolos, que é aquele espaço para quando a gente chega perto da bancada não ficar batendo o pé. Então é preciso ter ali um espacinho para ficar mais confortável quando for utilizar essas bancadas aqui.
Depois aqui do lado a gente tem uma planta com os acabamentos e rodapés. E notem que aqui ele vai estar indicando com essa linha rosa onde tem rodapé. E aqui a gente tem essa tabela também feita de forma automatizada, nos dizendo qual é o tipo desse rodapé e também qual vai ser a quantidade, o comprimento necessário para a gente fazer a compra desse material. Depois nós partimos então para as elevações desse projeto, que são as elevações gerais. Depois a gente vai ter dos mobiliários detalhados e aqui a gente também consegue visualizar que a gente tem essa indicação de gaveta, abrir, e eu preciso dizer que essas indicações aqui, a partir do momento que a gente define que essa porta vai ser de abrir, depois para adicionar esse texto, na verdade não é um texto, é um identificador que vai pegar isso de forma automatizada. E se eu trocar para um outro sentido, para uma gaveta, já vai atualizar esse texto automaticamente. Aqui nessa vista a gente também consegue já começar a visualizar alguns detalhes, como por exemplo a estruturação desse móvel. Aqui a gente tem um ponto de gás que vai ligar esse cooktop e a gente também consegue visualizar já um pouquinho do detalhamento dessa coifa, inclusive a tomada já ali para a ligação dessa coifa. E aqui também essa parte do roda-teto que eu falei antes ali na vista 3D. Partindo agora para a próxima elevação, aqui a gente tem uma visualização da outra parte da marcenaria e eu também preciso dizer que essa parte da iluminação, tanto aqui quanto embaixo dos armários, que a gente consegue visualizar onde estão as fitas de LED, a partir do momento que a gente insere a fita de LED aqui, também já vai aparecer de forma automática essa projeção da luz, que facilita muito aqui na elevação para a gente conseguir identificar. Aqui também a gente consegue visualizar esse detalhamento da parte hidráulica, tanto da pia aqui quanto da torneira. E nessa elevação a gente consegue visualizar mais uma vez aqui a projeção da luz, os boiseries, e dá para visualizar um pouco também desse detalhamento da torre quente, que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho no caderno específico para isso. Depois a gente tem uma planta de forro iluminotécnico indicando onde estão as luminárias e também aqui a fita de LED. Então a gente consegue ver que essa cozinha possui esse perfil linear de embutir e dentro dele vai ter então essa fita de LED 12 volts da Stella com 4000 Kelvin, 1100 lumens por metro. E aqui, inclusive, tem um detalhamento da tabica inserida nesse projeto. E por fim, aqui nesse caderno técnico civil, a gente vai ter então a parte elétrica. Uma planta vai ser dos comandos interruptores, onde eu vou saber qual tecla vai ligar cada uma das luminárias. E a gente consegue visualizar que para essa fita de LED que fica abaixo do armário, ela vai ter essa ligação pelo interruptor aqui, ó. Então aqui está o interruptor C, as luminárias C. Já a parte aqui do perfil do embutir, que pode ser ligado tanto nesse interruptor quanto neste interruptor. E depois o B vai indicar que aqui vai então iluminar e acender esses dois pendentes. Depois aqui na parte da elétrica está a especificação técnica de cada uma das tomadas dos eletrodomésticos que vão ser utilizados nesse projeto. Então aqui a gente consegue visualizar que aqui vai ficar também a espera para iluminação. Então além de a gente detalhar onde ela vai ser ligada, a gente precisa deixar uma espera para conectar. E notem que aqui a chave ela está separada do restante, então estão alinhadas, só que a espera ela está a 200 centímetros aqui na indicação, e depois a parte aqui da tomada e do interruptor vai estar ali na altura padrão desse projeto. Depois aqui a gente vai ter também a tomada para o cooktop, e nesse caso a uma altura de 50 centímetros, que vai ficar ali abaixo da bancada, uma tomada para a coifa a uma altura de 200 centímetros, e também uma tomada para o micro-ondas a uma altura de 180 centímetros e também a tomada para o forno a uma altura de 40 centímetros. Depois aqui são as tomadas de fato para serem utilizadas aqui, no caso, na geladeira e também depois vai ter aqui em relação à bancada. Bom, seguindo agora para os detalhamentos do projeto de marcenaria. Inicialmente a gente vai ter também nesse caderno aquela mesma planta baixa indicando os mobiliários, só que depois disso vai começar de fato todo o detalhamento dessa marcenaria. Então aqui inicialmente nós temos a vista 3D
com as plantas indicando a abertura aqui das portas. E aqui, inclusive, nós temos uma planta com a parte da pedra e outra sem a parte da pedra, onde a gente já consegue visualizar as lixeiras aqui embutidas, a parte da gaveta do porta-temperos e também aqui tem as gavetas internas com as divisórias para talheres. Vamos ver daqui a pouquinho o detalhamento disso tudo. Depois a gente vai ter essa vista 3D que dá para ver de fato exatamente tudo. Então todas as gavetas aqui detalhadas, a gaveta também da lixeira e a gente consegue ver a estruturação interna desse mobiliário com todo esse travamento, também sustentação para a pedra. Aqui também a gente consegue visualizar essa torre de tomadas, a posição do cooktop e também dessa área molhada, que nesse caso aqui ela tem um rebaixo italiano, onde vai ter então esse rebaixo arredondado e vai ser um pouquinho mais fino esse rebaixo, diferente do tradicional, onde a gente vai utilizar 2 pedras e acaba ficando aqui 2 centímetros de espessura. Aqui nesse caso vai ser de fato engastado ali na pedra. Depois aqui do lado a gente vai ter então as elevações, e aqui são de fato as elevações desse mobiliário, e aqui no próximo daí sim vai ter esses detalhamentos de cada uma dessas gavetas. Como aqui no Revit nós trabalhamos com base um modelo único, criar todos esses detalhamentos não são necessárias horas e horas. Depois que já está tudo modelado, para criar um detalhamento assim, são de fato poucos cliques. Depois que as vistas já estão geradas, basta anotar, e esse processo também é super rápido por aqui. Então aqui nós temos as elevações e todo o detalhamento, tanto do lixo, quanto a gaveta para temperos, quanto dessa gaveta que tem essa divisória para os talheres, já também dentro da marcenaria. Assim como essa gaveta de tábuas que fica ali abaixo do forno. Depois a gente vai ter as vistas do armário superior, nesse caso aqui com o vidro canelado, e a próxima vai ser o detalhamento de fato da coifa. Então aqui está essa coifa, que é o modelo então embutido da Tramontina, e olhando de frente ela nem aparece, a não ser esses pequenos botões que vão aparecer aqui. Mas a percepção dela é como se ela de fato não existisse. Aqui depois já vai ter então o furo para passar a parte da ventilação e também a tomada para essa ligação. E depois a gente vai ter aqui o detalhamento de fato da torre quente. Como eu falei para vocês, vale conferir ali o manual para saber exatamente quais são essas distâncias aqui necessárias. Aqui nesse caso é como se fosse uma chaminé, então todo o ar quente, tanto do micro-ondas quanto do forno, eles vão subir e vão ir lá para cima. Dependendo do fabricante, às vezes tem aqui uma entrada aqui para diretamente no ambiente, às vezes vai ser diretamente no forno, então isso vai variar bastante, assim como essas cotas aqui vai ter ali um manualzinho de fato com as distâncias mínimas que você deve utilizar para cada um desses eletrodomésticos, para você não ter nenhum problema e também não perder a garantia de cada um desses produtos. E aqui a gente consegue inclusive visualizar essa gaveta que fica logo aqui abaixo do forno com essas divisórias. Depois vai ter ali a questão do nicho e do armário vertical, que vai ficar ali na lateral, e todas essas prateleiras internas. Bom, vou voltar agora aqui para a vista 3D e eu quero saber agora aqui nos comentários qual detalhe ou solução você mais gostou desse projeto de interiores totalmente desenvolvido no Revit através do método mapa da eficiência. Vou ficando por aqui, até mais!